agora sim, Olha, eu acho que a agora sim. melhor da experiência é o contato com municípios, com outras realidades, e a gente vê que tem muita solução que é possível e que às vezes a gente, na nossa realidade, não consegue enxergar, sabe? Os problemas tendem a ser mais supervalorizados, né, nas administrações públicas do que as soluções, muitas vezes. E quando você tem contato com outros municípios, que às vezes solucionaram as coisas, às vezes problemas complexos, assim, de uma maneira simples, você vê que tem jeito e às vezes é questão de parar, fazer diferente e utilizar a experiência do outro para ganhar tempo, né? Para você não ficar ali testando o que dá certo, o que dá errado, você já vai direto ali na fonte, dá muito certo. Em relação a, por exemplo, né, nos nossos acordos de cooperação técnica, o que aconteceu? Um deles era com o Maia, né, a respeito da coleta seletiva, eles têm aquele sistema de cobrança do lixo e tudo. E a gente teve contato com o Restinga, que é aquele esquema do saco de ráfia, tudo. Então, assim, a gente tentou juntar uma coisa com a outra, a gente reformulou a lei tributária de cobrança de lixo para cobrar mais de quem produz mais, menos do residencial, mudou o esquema todo do sistema tributário, fez uma rota nova, o pessoal do meio ambiente andou no caminhão do lixo uma semana inteira, dia e noite, para saber as rotas, a gente refez tudo. E aí a ideia é implantar os moldes, a ideia da cobrança de Maia, mas não com aqueles lixos, né? Que eles têm 5 lixos por residência, separados por categoria de vidro, papel. A gente não tem condição de comprar todos os lixos, né? E mais o saco de Rafa é possível. Então a gente casou uma coisa com a outra e deixou prontinho o projeto para que, uma possibilidade de um segundo mandato ou a próxima administração, possa adquirir mais 2 caminhões de lixo e colocar em prática essa ideia. Então, assim, a gente não teve muita cooperação de Maia após a visita, mas a visita foi muito útil para a gente ter a visão de como implantar isso. Nossa, como eu vou cobrar esse lixo? Você fica meio perdido. A hora que você vê as cidades que deram certo, os questionamentos das outras cidades em relação ao que Portugal faz, tudo. Aí você consegue enxergar, né, como fazer. E Restinga com a ideia do saco de Rafa e tudo. Então, assim, eu achei que esse acordo de cooperação técnica, ele deu certo pelo conhecimento da experiência de Portugal e de Restinga. O outro acordo de cooperação técnica que a gente tinha, o segundo, era com Lisboa, que saiu depois do Inova, então a gente também não teve suporte por parte deles. Mas o hub do Beato, no intuito da parte de criação e tudo mais, a gente enxergou aqui para a gente, em menor escala, né? E a gente conheceu o pessoal lá do Espírito Santo, que estava fazendo o Instituto Federal com um consultor, a gente entrou em contato, conseguiu um alemão que montou o projeto para eles, a gente montou o nosso. Então, o nosso do Hub está montadinho, perfeito. A gente precisa de 700 mil reais para implantar. Parou nisso. Esse foi o fator financeiro mesmo. Mas a gente tem, assim, detalhadinho o projeto completinho, e a gente tem o prédio, como tem no Algarve uma indústria desativada, e como em Lisboa, né, lá no Hub também era uma indústria desativada, a gente tem a nossa, que é portuguesa, inclusive, né, que fabricava vinho do Porto. Então a gente tem o lugar, a gente tem o plano, tudo montadinho. A gente precisa do recurso para essa contratação fazer acontecer. Então também foi muito bom, porque abriu uma perspectiva que a gente não tinha. O pessoal queria transformar o prédio lá dessa empresa, né, da Adeg Isidro desativada, no museu. Que é aquele tipo de museu que a pessoa vai uma vez na vida e nunca mais volta, sabe? Então, assim, outra perspectiva de desenvolvimento da região. É lógico que, assim, você conhece, por exemplo, né, Porto Madeiro, na Argentina. Você sabe que foi uma implantação meio que aos moldes do que Lisboa fez, uma área portuária degradada, decadente, mas foi outro enfoque, né? Lá foi rede hoteleira, restaurantes e tudo. De Lisboa foram. Esse hub criativo do Beato é outro enfoque. E a gente tem esse esquema montado, assim, ali buscando um recurso para implantação. Então, esse foi o segundo. E o terceiro acordo, que é com o Algarve, é a questão turística. E agora, depois da última visita, a gente fez umas reuniões online e a gente está tentando viabilizar a vinda deles para o Brasil
sabe? Trazer eles para cá nos festivais gastronômicos, que tem muito em Minas. O governo de Minas incentiva Cozinha de Minas, vários roteiros gastronômicos. E a gente quer ver se consegue trazer alguém lá do Tertúlia, Algarvia, como convidado, para fazer um link da cultura gastronômica que o Algarve promove, para a gente promover aqui a cultura da gastronomia mineira. Então, a gente está alinhando essa questão deles virem como convidados. Se não conseguirem vir presencialmente, a gente pensou de fazer um workshop. Durante o evento em Andradas, eles fariam esse workshop para os restaurantes de Andradas, né, os empreendimentos gastronômicos. Então, assim, vai viabilizar de outra maneira. Atrelado a isso, o mais importante que eu acho do programa como um todo, além dessas experiências, é a análise diagnóstica, né? As entrevistas que as meninas estavam aqui que fizeram com os adolescentes, com as pessoas da cidade, tudo, é outra visão. A gente um pouco você tem ideia do que seja, mas na hora que você faz ali a análise diagnóstica fica muito claro. Eu achei que ali ele dá um ponto assim, start para planos de governo, planos de mandato, ações, ele cria várias diretrizes. É muito nítido. E ele sai fora daquela pesquisa que se faz política, que fica naquela história. Segurança, asfalto, sabe assim? Aquelas coisinhas ali. É uma análise diferente. O que a gente faz aqui sempre sai. Ah, a gente quer asfalto na área rural, quer que tampa buraco, ah, a gente quer coisa de segurança. Fica muito preso em questões do dia a dia. Essa análise é uma visão mais ampla do município, né? Eu achei que a análise diagnóstica foi assim excelente. Eu sempre volto a ela, eu passo para os outros secretários, a gente sempre retorna naquilo, porque ele valida demais as ações e você tem certeza que você está seguindo um caminho que é o que deve ser, né? Eu acho que valida muito nesse sentido. Então, acho que é isso. Ótimo. E sobre pontos de melhoria ou talvez os desafios que vocês tiveram assim para durante o projeto que você pudesse destacar? Olha, pontos de melhoria, um seria esse da gente conseguir trazê-los para os municípios que fazem parte, porque a gente foi no cluster, né, em um município específico, mas que não é a realidade de todos, né? Se eles conseguissem vir em cada município, assim, é que a gente não teve condição financeira, mas assim, era importante para melhorar a implantação do negócio. Eu acho que eles conseguem ajudar melhor conhecendo. Como a gente conheceu lá, né, assim, na prática é diferente, né, de você ler um texto, um material, você estando no lugar, é diferente a visão. A gente absorveu mais deles, eu acho, do que eles de nós. Entendi. Penso que seja isso. Pode ser. Beleza. Aí é um segundo ponto aqui desse bloco de experiência é justamente das entregas, né? Então, para avaliar um pouco de cada uma das entregas e como que elas foram positivas aí para o município de Andradas. O primeiro é o diagnóstico vocacional, acredito até que você já comentou sobre o diagnóstico. Vou citar os outros três, aí você pode falar de modo mais geral. O outro seria das missões técnicas, espaço de inovação e os acordos de cooperação. Então, são essas E quatro entregas. a análise diagnóstica foi excelente. Os acordos de cooperação técnica, a gente tinha feito três, dois não vingaram, a gente não teve auxílio, apoio, assim, nada, mas foram válidos porque a gente pegou a ideia e botou para rodar, assim, então a gente está com o programa assim, engatilhado para implantação, sabe? E que vai precisar de recursos, esses dois não tem como sem, né? Mas foram válidas, muito válidas as missões técnicas nesse sentido. Senão a gente não teria nem a ideia de ter esses programas, né? O espaço de inovação, ai, o nosso foi um sucesso. Os adolescentes adoram aquele podcast, aqueles treinamentos do Startup Jovem. Tá com fila de espera, gente, para 3 turmas já. Os adolescentes adoram. Então, assim, eles vão encerrar a primeira turma agora depois do meio do ano. Já tem 3 turmas em fila de espera. Todo mundo quer participar de escola particular, pública. Geral, os adolescentes amaram. E a gente conseguiu uma pessoa muito, assim, ligada em mídia social, em parte de startup, tudo, que ela trabalha com isso, do setor privado, e ela veio para o público. Então, assim, ela está
rodando esse curso, nossa, ficou ótimo, os adolescentes amaram, assim, o espaço acolheu, sabe, o treinamento deles e tudo. Tá assim, eles estão usando direto, tá bem por conta deles. A gente queria fazer, reuniões, né, de produtor rural, com empresas, tudo. Acabou que tá só o startup jovem, de tanto uso que eles estão tendo. Estão diretos lá. Então, assim, o espaço de inovação foi ótimo. Que bom, Ficou bom super saber. bom. Beleza, então partindo para o segundo bloco, que é o de boas práticas e cases de sucesso. Então, primeiro para você comentar, né, qual atividade, iniciativa ou se for algum grupo de atividades, alguma coisa assim que você queira destacar e aí descrever um pouco essa atividade e os resultados que ela trouxe, né, ou que estão a expectativa aí de trazer para a Eu acho que esse comunidade. startup jovem é o nosso case de sucesso, que a partir do programa, né, que viabilizou. Porque, assim, esses adolescentes, eles não têm noção do rumo que vai tomar na vida, que é o que o diagnóstico mostra. Muitas vezes eles, assim, estão sem perspectiva, né? Essa faixa etária ali dos 15 aos 18, dos 14 para frente, que então a Espaço de Inovação, essa startup jovem, ela vem de encontro com esse com essa falha, com esse bloqueio ali dos jovens quando estão terminando os estudos. Não sabe que faculdade que faz ou para onde vai. E como assim, todos são conectados hoje em dia em mídia social, é a vida deles, né, gente? As crianças já nascem mexendo no telefone, as coisas. Acho que dá um direcionamento. E assim, além disso, a postura, saber lidar numa postura profissional, como falar em público, como se portar. Eles aprendem um monte de coisa além disso, sabe? Dessa parte do pessoal e do profissional. Então, acho que é um jeito de dar um encaminhamento para eles, né? Para eles terem segurança, de montar a própria empresa, de ter uma ideia, de fazer uma faculdade que tenha a ver com o que eles gostam. Acho que ajuda muito nesse sentido, e até pessoal, né, de autoconfiança e tudo mais. E isso veio de encontro à análise diagnóstica, né, isso é o nosso acho que é o nosso case de sucesso. Com o Inova Juntos também, a gente implantou a educação ambiental nas escolas com apostila, tudo, depois que a gente conheceu o programa de Capitólio, que eles têm isso. E agora a gente já está organizando para o próximo ano, né, na sequência. Bom, a gente não sabe se vai ter uma sequência de mandato, né? Margot é candidata a prefeita, tudo, mas a gente espera que tenha uma continuidade educacional, né? Para que a gente tenha a apostila cultural de Andradas, com os pontos turísticos, fazer eles conhecerem, levar no lugar, conhecer o município a fundo, como o Capitólio faz. Então, assim, também foi via Nova Juntos que surgiu isso. O de meio ambiente já está implantado na Secretaria Estadual de Educação, já consta na grade curricular e tudo. A gente quer fazer o mesmo para essa apostila cultural, né, do município. Ela vem uma apostila material, assim, né, geral, e ela tem umas partes que são específicas de cada município. Então, é ali que você trabalha o município visitando e tudo mais. Então, também é uma experiência de boas práticas que foi via o Inova Juntos, né? Acho que esses dois são os principais. Certo. E nesses dois, ainda tem alguma etapa para concluir ou já estão encerrados assim? Tem algum planejamento para extensão, alguma coisa assim? Olha, do Inova Juntos vai continuar com outras turmas, né? Que já tem 3 na fila de espera. Então, assim, Uhum. vai continuar esse curso. Penso que virou uma coisa permanente já ali do calendário, né? Que incorpora esse menor aprendiz, né? Ali no treinamento, tudo. E o das apostilas já virou grade curricular, meio ambiente, faz parte, já aprovado Secretaria de Educação do Estado. E a gente vai incorporar o cultural, que também daí vai fazer parte permanente da grade. Ah, legal, ótimo. Tá bem, aqui desses dos cases, a gente já tem aqui uma base para a gente escrever. Aí eu até estou reforçando com os demais também, que caso, que assim, a gente está adiantando as conversas justamente por conta do período eleitoral, que a gente sabe que as agendas vão ficar mais difíceis. Mas caso tenha é, algum resultado que vocês queiram destacar, queiram colocar no documento, olha, a Uhum. gente conseguiu ter tal evento aqui que foi grande, que foi legal, aí pode nos mandar porque a gente vai ter até final de novembro, se não me engano, para terminar o relatório, então tem bastante chance. Pode ter esse da parte turística do Algarve.
que a gente está tentando fazer os workshops. Então, assim, eles vão acontecer no segundo Uhum. semestre. Provavelmente a gente vai ter que acrescentar. Aqui em Andrades, no meu caso específico, a Secretaria de Planejamento Urbano, a gente está correndo muito no primeiro semestre, agora até o dia 30 de junho, para terminar as obras e inaugurar. Então, depois a gente está tranquilo. A minha pressa foi agora, o corrido. Aí a gente terminando as inaugurações até o dia 30, julho para frente a gente está respirando melhor, já pelo menos a minha secretaria, né? Então aí a gente Ah, já tá bom. Não, organizando melhor tudo. sim, aí se tiver o evento depois a gente insere aqui também. É, vai ter sim, viu? Tá, aí agora o terceiro e último bloco em relação à sustentabilidade do projeto. Então, primeiro, né, se existe algum planejamento de vocês, de médio e longo prazo, sobre essas boas práticas implementadas, né? Você comentou que algumas já estão na grade curricular, mas, de modo geral, também a pergunta está aí para sobre espaço de Sim. inovação. Então, qual é o planejamento de vocês para manter essas iniciativas? Olha, eu acho que agora, Henrique, seria a parte do meio ambiente com coleta seletiva, né? Alteração dessa cobrança do lixo, tudo. A gente precisa colocar em prática. E a parte do hub criativo lá do espaço da Adegs Hidro, que ali a gente precisa rodar isso também. A gente fez umas reuniões com 3 investidores possíveis, né, que queriam utilizar o espaço. E a gente apresentou o hub, tudo, qual que é a ideia, e assim, tem um que está ainda em negociação, não descartou, mas está vendo questão de valores, quanto tempo seria a concessão do espaço para ele implantar o que a gente pretende. A gente está tentando negociar uma parceria público-privada, por conta do valor, né? 700 é bastante para a gente. E o prédio é enorme. Ele é uma reforma assim com valor alto, né? E tem que ser um restauro, no caso. Então, assim, a gente queria, com uma parceria público-privada, viabilizar isso, porque a gente não tem o recurso para fazer sozinho, né? Então, a gente está negociando ainda com algumas opções de parceiros privados, né, para implantar. Então, essas duas questões a gente tem que colocar para rodar ainda. Tá bem. E um Não, último ponto aqui a parte sobre. E a parte do turismo, né? Esses workshops, a gente Uhum. conversou com o Nelson, com o Sérgio, a gente tem que colocar o treinamento para a rede hoteleira, e essa parte do Tertúlia Algarvia de divulgar a cultura da gastronomia para atrair os turistas. Esses 2 workshops a gente tem que fazer acontecer agora no segundo semestre. Certo. Sobre espaço de inovação, aqui tinha uma pergunta se tinha intenção de ampliar o escopo ou se tem alguma iniciativa futura que vai ser utilizando o espaço de inovação. Eu acho que é mais a continuidade ali mesmo, né, das turmas que tu comentou. Não, É, ó, dava até para ampliar o espaço de tanto interessado que tem, mas assim, tá rodando super bem. tá bom. E aí o último ponto é sobre as cooperações. Então, primeiro, né, você já comentou ali sobre o andamento delas, né, que algumas não avançaram, mas vocês também puderam coletar as ideias. Mas de forma geral, assim, qual foi a avaliação de Andradas em relação a projetos de cooperação? Então, a gente abre algumas possibilidades, né? Se Andradas vai ter, por exemplo, expectativa de continuar, ou de retomar os acordos de cooperação que foram feitos com esses municípios, é, se vocês vão buscar outros municípios também ali do projeto para fazer cooperação, ou se também vocês, além disso, pela experiência que vocês tiveram aqui, se vocês vão procurar outros projetos de cooperação, né, talvez por outros editais, alguma coisa assim, Uhum. buscando mais ampliar talvez a atuação aí em projetos de acordo de cooperação. Então, qual a expectativa de vocês em relação a esse tema? Eu acho que assim, ó, o Inova Juntos é um programa de cooperação técnica, mas não é para ficar esperando o negócio vir pronto. Ai, vai vir assim, prontinho para você só arrumar umas pessoas e colocar para rodar. Não é isso. É para a gente desenvolver. Se o município que faz parte do Inova Juntos ficar esperando vir pronto, não vai sair nada do papel, né? Então, acho que assim, é bastante ação, né? Por exemplo, no nosso caso, 3 acordos de cooperação técnica, é bastante coisa e é complexo de ser executado, mas tem que ir pegando e fazendo, senão nada sai do papel. Então, assim, não é uma situação, ah, eu vou ficar esperando, vai montar tudo para mim. Não é isso, né? É você vai arrumar mais trabalho do que você já tem, mas o negócio vai rodar, sabe? Então, acho que é nesse sentido.
A experiência com esses 2 municípios que a gente não teve, assim, retorno, muito apoio, ainda assim eu acho que foi válida e foi boa, sabe. Se pudesse a gente retomar com eles, ajudava mais a gente um pouquinho a implantar, né, e podia ter um link às vezes com eles de alguma maneira. E fora isso, a gente conheceu outros municípios que, assim, daria para fazer uns outros acordos, né, que na hora tem que fazer uma opção por 3, mas dava para fazer um monte de outra opção. E fazer um link bem legal, sabe, teria intenção sim. A ideia da prática de cooperação, você perde o medo, né, depois do primeiro, você fala assim: "Ah, entendi como é que funciona, agora vai". Aí a gente entrou agora no Cidades do Futuro do governo de Minas. A gente cadastrou, a gente vai fazer uma parceria também, uma cooperação técnica justamente, a gente tem que fazer um projeto de inovação para o governo de Minas, mais na área tecnológica, assim, e a gente vai ter esse apoio dos mesmos moldes do Nova Juntos, só que é específico do governo de Minas, Cidades do Futuro, que é na Secretaria de Desenvolvimento. Então, assim, a gente perde o medo do primeiro e eu acho que a ideia é continuar fazendo outros. Ah, e Ah, fora que que a bom. gente fez uma parceria com as Águas da Prata, que a gente está aqui do lado e não tinha contato. A nossa vai sair agora. Tá com licença ambiental, material, tudo certinho, organizado. Essa semana eu vou com o secretário de obras para a gente dividir a mão de obra e o material, sabe? Pra gente já agora, na época de seca, já fazer a ponte lá e botar para rodar o negócio. Agora, ó, vai sair da ponte. Eu Tá super. ótimo, eram essas as não, a gente comentou lá também aqui em Brasília da ponte, o Igor falou lá, o pessoal pediu: Comenta Foi da ponte". Foi bem legal. engraçado, Tessila, né? essa era A e divisa foi lá em do sul Portugal, né? é um córrego, né? Você tem um córrego, divide um município do outro. Aqui não é o córrego, a divisa é fora do córrego. O córrego está em Águas da Prata. Só que é acesso uma área de Andradas. Olha que coisa louca, né? Então a cooperação deu super certo. A ponte vai sair, depois eu vou mostrar para vocês, gente, como é que ficou. Tá ótimo. Eram essas as perguntas, Thaís. Não sei se tem alguma coisa aí também para comentar, mas aqui da minha parte já tem bastante conteúdo aí para a gente começar a montar o relatório e a gente vai conversando aí, Tarsila, para Olha, tiverem alguma coisa para inserir. assim, eu particularmente como arquiteta, nossa, eu acho que o programa deu tanta ideia. Mas tanta ideia, se eu fizer uma lista, acho que eu faço umas 20. E assim, tem que ir elencando as prioridades, né? Porque, nossa, cada coisa que você vê, você anota, ela fala assim, ah, isso aqui dá certo lá, isso aqui dá certo lá. É muita ideia diferente, né? Outras realidades, assim. Questão de adaptar. Então, assim, acho que abre o horizonte. Ah, mas eu acho que Muito vocês bom. fizeram muita coisa. Ouvindo agora tinha coisa que eu não sabia. E eu fico muito feliz, assim. E é bem aquilo que você falou agora no final. Acho que quando você tem um técnico e um gestor que entende a relevância do projeto e que consegue pegar as oportunidades e captar aquilo ali que dá para trazer, consegue se fazer muita coisa. Eu lembro da Margot quando a gente fez o diagnóstico, tadinha, chorando, Deu porque impacto. algumas coisas Nossa! impactaram ela, mas pelo menos de uma Foi. forma positiva, aquele impacto que no primeiro momento era choro se tornou em coisas boas. Em menos de um ano já estava implantando educação ambiental, o que para mim é fundamental, assim, como eu falo, o primeiro impacto quando a gente chega em Andradas é só o verde, sabe? Ver que vocês foram para além das coisas da gestão e ver o pessoal do Tertúlia Algarvia e tentar fazer agora uma capacitação para os Uhum. empreendimentos gastronômicos locais, o quanto isso é incrível, assim, eu fico bem, bem feliz em ver que, mesmo que aos trancos e barrancos e com todas as dificuldades, a gente conseguiu deixar um impacto positivo para o município. Muito positivo. Nossa, super. Foi muito bom. Então tá bom, Acho que é gente. isso, né, Henrique? Não Que vamos é mais tirar isso. seu tempo, já que você está na loucura aí. Menina, esse prazo para inauguração de obra deixa a gente louca. Começou o ano, aí falou: "Ai, ano eleitoral", falei: "Nossa, vamos só terminar as obras".